Olá pessoal, estamos aqui para a gravação de mais um Squadverso. Eu, Rafael Leitão e meu companheiro Rafael Botelho, para um dia histórico, Rafa. Hoje é histórico. Por que é O que histórico? está acontecendo aí, Rafa? Explica para nós o que está rolando. Hoje o podcast mais do que especial, né? A gente sempre fala aqui de metaverso e sempre a gente tenta trazer as coisas na prática. Hoje é um podcast na prática. A gente está aqui dentro do metaverso, fazendo esse primeiro podcast brasileiro, né? Que a gente conhece, inserido num ambiente totalmente de realidade virtual, pronto para a gente poder discutir, conhecer um pouco mais, entender como realmente funciona. Acho que vão ser vários assuntos que a gente vai tratar e todos eles hoje mostrados na prática, o que é muito legal. Com certeza. Hoje, esse dia especial acompanhado com esse ambiente muito louco, que a gente ficou olhando aqui para cima, é muito louco. É até difícil gravar um podcast, né, Rafa? Olhando para tanta informação assim legal, dá vontade de nem gravar aqui e brincar, ficar brincando com esses cubos aqui a todo momento. Mas antes de a gente começar esse dia histórico, esse podcast totalmente sobre o metaverso, dentro do metaverso, com nossos grandes convidados. Eu vou pedir para vocês, tá chegando aqui, é novo, segue aí o nosso canal, curta nossa página, compartilhe, ouça nossos podcasts, tem tanto no Spotify como no YouTube. Vocês são sempre bem-vindos aqui, Squadverso, sempre com temas relacionados ao Web3, metaverso, NFT, blockchain, todos os temas que estão cada vez mais em pauta, né, Rafa? Exato, exato. E aí, Rafa, aproveitando, vamos introduzir nossos convidados, né? Eu gostaria de começar por aqui. Ele está todo estiloso, de jaqueta, cabelo Ele trocou, pra né? cima, Ele tá trocando de roupa a todo momento. Fábio, por favor, se apresente. Tudo bem? Muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Fábio Costa, sou o CEO da Vença Casa Mais, né? Vou dar um overview aqui da Vença, só para vocês conhecerem um pouco mais da Casa Mais. Nós estamos no mercado desde 2011, somos os pioneiros em São Paulo em realidade virtual e somos uma agência full service VR, né? O que seria isso, uma agência full service? A gente faz desde o conteúdo, sendo ele um vídeo imersivo ou gamificado, e a alocação dos óculos VR para feiras, eventos e congressos. Além disso, a gente faz ações de realidade aumentada via web app e aplicativo. Nós temos um projeto social bem bacana chamado Alegria Virtual, e depois eu vou apresentar para vocês isso no térreo, como que funciona esse projeto. E lançamos na pandemia a plataforma Reúne, que nada mais é que utiliza os conceitos de metaverso, que o Catão pode explicar um pouco mais aqui para a gente. Mas obrigado pelo convite. Que isso. Fala aí, Catão. Quem que é o Catão? Bruno Catão, grande especialista aí também de metaverso. Se apresente aí, amigo. Legal. Olá, pessoal. Então, eu sou o Bruno. Eu trabalho aqui na agência Casa Mais, tá? Eu sou desenvolvedor aqui na agência. Como formação, eu sou engenheiro de produção. E minha segunda formação é em design de games. Então, isso me proporciona trabalhar com metaverso, realidade aumentada, virtual e todos esses projetos aí. Que legal, que legal. E aí, como que vai ser a dinâmica aqui dessa conversa, né, Rafa? A ideia é, primeiro, vamos, né, fazer o podcast para conhecer um pouco mais sobre vocês, um pouco mais sobre a carreira, como vocês chegaram aqui e principalmente sobre a Casa Mais, antes de a gente dar uma volta aqui nesse ambiente e conhecer o quanto o metaverso pode nos proporcionar oportunidades como essas, né? Embora a gente está aqui um próximo do outro, mas imagina, né, se estivesse em um outro país, rolaria também fazer essa conversa do mesmo jeito. Esse é a beleza do metaverso, né? Essa é a beleza da tecnologia que proporciona a nós a possibilidade de fazer tudo isso daí. E para começar, como a gente sempre de praxe aqui gosta de falar, toda a tecnologia é feita por humanos, e humanos, nós que estamos aqui reunidos para aprender, compartilhar com a galera que está aí em casa, querendo aprender um pouco mais sobre metaverso.
Queria começar com você, Fábio. Fábio, né, de onde você veio, né? Qual a sua formação? Fala um pouco mais sobre o Fábio, o que te motiva a empreender nessa área, tirando o crachá agora sobre Casa Mais, mas falando sobre o Fábio, dá um geral aí, por onde você começou, por onde você realmente trilhou esse caminho para entrar dentro desse mundo, e depois o Catão já seguindo a ordem aí com o Fábio também se apresenta. Não, bacana. Eu sou formado em Publicidade e Propaganda na PUC, né? Fiz pós na ESPM de marketing também, tudo voltado a essa área de comunicação. E sou um amante de tecnologias imersivas, né? Até que a ideia e o pioneirismo nosso veio através de uma viagem que eu fiz na Austrália, né? Que eu percebi um homem num pub que tinha lá uma câmera, um suporte com várias câmeras acopladas nele, né? Aí eu pensei que era até foto. Falei, é tour virtual de fotos, que já tinha visto em decorados, isso em 2010, né? Que era super comum. E percebi que não, que era vídeos imersivos, né? Então era um vídeo onde a pessoa depois conseguia assistir isso em 360 graus, muito mais lúdico, né? E outro ponto importante, que além desses vídeos aí, a gente começou com casamentos, com formatura, porque não tinha espaço em empresas corporativas. Mas fala lá, Catão, explica um pouco mais. O Catão, que é o nosso CTO, que comanda a nossa equipe de desenvolvedores. Manda a bala aí e fala um pouco mais de você aí também. Não, legal, Fábio. Então, ele já deu um overview geral aí sobre o início da Casa Mais, né? Então, vou dar um overview aqui com como a gente chegou nesse mundo aqui, né, do metaverso. Bom, veio a pandemia, né? A gente, Casa Mais, já trabalhava bastante com eventos físicos, né? Então, a gente trabalha muito em feira do automóvel, tudo que é esse tipo de evento que o Nilton falou, né? Casamento, tudo que é coisa física. Aí veio a pandemia, lockdown, todo mundo em casa, e agora, né? Poxa vida, o que a gente vai fazer? Vamos ter que se reinventar aqui, fazer uma plataforma aí, alguma coisa que seja online, né? Na época ainda não se falava em metaverso, na pandemia, 2019, mas é um conceito antigo, né? Essa parte de comunicação online, né? Multiplayer. Então a gente pensou, poxa vida, vamos fazer alguma coisa online, né? A gente surgiu com o nome da plataforma Reúne, né? Que seria uma plataforma digital 3D, onde tem um ambiente 3D, a representação de avatares, onde as pessoas se conectam online, né? E podem interagir lá dentro, né? Então a gente começou com o Reúne com essa parte de showroom, né? Showroom virtual, então interagia no showroom online, e agora a gente está também com o metaverso mesmo, né? Então são ambientes customizados, qualquer tipo de ambiente, pode ser para uma empresa, pode ser algo mais lúdico, e tudo online, conectado, social, né? É isso, gente. Legal, que legal. Legal. E aí, aproveitando, né, a gente está nesse espaço aqui. Esse espaço hoje, qual que é o objetivo dele? Como que ele foi construído? Os desafios, principalmente, né, desafios de negócio, mas também desafios técnicos. Aí, perguntando um pouco dessa parte mais técnica para o Catão, quais foram os desafios que tiveram para a gente estar aqui, assim, dessa forma, né, conseguir realmente um ambiente bem legal, um ambiente que a gente fica até um pouco perdido de tanta informação legal que a gente quer observar, um ambiente bem futurista. Quais foram os desafios, Catão, principalmente os técnicos? Show de bola. Olha, o primeiro desafio, eu vou começar pela infra, cara. O problema, sem querer falar mal do país, daqui a gente já mora, mas estando no Brasil, a gente sabe que a nossa infra não é das melhores, né? Então a gente tem todo esse problema de internet, cara. Então o serviço de fornecimento de internet no Brasil não é dos melhores, tá? A gente não tem tantas empresas assim no mercado, né? Tantos concorrentes. Então o serviço de internet não é dos melhores. Então para o metaverso, isso é um complicante, né? Que a gente precisa de uma conexão de internet estável, a gente precisa ter um servidor onde esses arquivos do jogo e a parte multiplayer, né? Todas essas interações vão ter que passar por um data center, né? E depois replicar nos outros clientes, né? Ou seja, você é um cliente, eu sou um cliente, né? Cliente software, né? Então a gente tem o primeiro problema é esse de como garantir uma conexão legal. Para isso, a gente tenta também otimizar ao máximo o metaverso para que esse envio de pacote seja diminuído o máximo possível. Então, a gente otimiza o código ao máximo.
O segundo desafio, hardware. No Brasil também a gente não pode falar que o hardware é uma coisa acessível para todo mundo e nem barata, né? Então esse metaverso aqui a gente está usando o Quest 2. Um óculos desse aqui no Brasil custa cerca de R$3.000. Então a gente tem a dificuldade também do hardware. Então esse é um dificultante também para o metaverso, né? E por último, assim, o 3D como um todo, né? A produção de 3D no Brasil é boa, mas também sempre é um limitante, né? Então, acho que no geral, se pegar todos esses pilares de infraestrutura, hardware, a gente tem os principais dificultantes para se construir alguma coisa. É interessante, né, Rafa, que... Desculpa, Fábio. É interessante, só para complementar o que o Catão falou aqui, que é um tema que a gente tem debatido bastante, né, Rafa, sobre quais eram os principais componentes para que o metaverso possa existir, né? E entre os principais componentes é exatamente esse ponto que você citou, que era qual é a relação que a gente tem hoje, não só no Brasil, mas a nível global, né, que sofrem também da mesma forma, na questão desse componente do hardware, né, da capacidade técnica também dos usuários conseguir consumir aquilo que a gente está produzindo. Né? Por exemplo, esse ambiente aqui é para poucos, né, infelizmente, não é algo que tem acessibilidade para a grande parte da população. E outro, né, a própria Amy Webber, né, grande futurista, sempre falou que um dos grandes desafios que a gente também vai ter é a questão de infraestrutura, porque o metaverso depende muito da questão da conexão 5G, né? Depende muito do cloud computing, etc. Então a gente está num desafio muito grande. E o que é legal, galera que está em casa, né? Uma coisa é você ouvir a gente falando tecnicamente, né, a todo momento sobre esses temas, né? Outra coisa é você ouvir, né, da fonte também de desenvolvedores, né? Como a gente, mais desenvolvedores focado em metaverso, falando sobre esse tema, um profissional da área que vive isso há muitos anos, falando principalmente do dia a dia dele, de que esse é um dos grandes desafios, né? Vai lá, Fábio. Então, eu acho que um ponto desafiador é você deixar o ambiente no metaverso algo leve, né? Onde qualquer pessoa consiga acessar via notebook e com internet intermediária, né, Catão? E outro ponto importante que nesse novo metaverso nosso, a gente consegue acessar via mobile, né? Então, deixando a experiência muito mais bacana. Então, a pessoa consegue acessar no mobile, pelo notebook, ou via óculos de realidade virtual. Legal. Isso é bom, cria uma acessibilidade muito grande, né? Fala aí, Rafa. Acho que, aproveitando o gancho, Rafa, eu queria perguntar assim para vocês, né? Por que vocês enxergam hoje que as marcas elas estão vindo para o metaverso, né? E por que vir para o metaverso na visão de vocês? Então, para começar aqui, eu acho que tem muita questão dessa mudança do Face para Meta, né? Esse boom que deu. Então, tem muitas empresas que eu percebo que quer estar no metaverso, só que não tem um planejamento adequado, né? Eu quero estar presente, mas aonde? Quer fazer o seu próprio metaverso com a plataforma Reúne, ou quer comprar um terreno virtual no Decentraland, no Sandbox, e por aí vai. Agora tem esse gap aí, né, Catão? Bom, é mais ou menos aí o que o Fábio falou, né? Tipo, esses metaversos prontos, vamos dizer assim, né? Decentraland, Roblox, essas coisas, você fica limitado às ferramentas da plataforma, né? Então aí a empresa vai querer um negócio mais, vamos dizer assim, fechadinho, eu só consigo fazer ABC de interação, só consigo ter certos tipos de objetos e coisas, ou será que é mais interessante a empresa fazer seu próprio metaverso, né, onde você faz do seu jeito, né, que seria mais ou menos o caso aqui nosso, né, que a gente consegue fazer exatamente o que a gente quer, que é ferramenta proprietária, né, e aí fica esse grande porquê, né, vocês querem o negócio já tem no mercado pronto, ou será que vamos fazer um negócio mais customizado, com a carinha da nossa empresa? Né? Então, acho que essa é a diferenciação, né? É um desafio, né? Até como marca, né? Pensando no aspecto de marca, você tem sempre os dois caminhos, né? Então, muitas vezes, como você falou, o briefing, ele é muito claro para isso, né? Como você vai explorar a necessidade, né, da sua marca através de um ambiente que você vai ter total controle ou você vai utilizar um ambiente no qual você não tem o controle, né?
você cria sua dinâmica, você cria esse mundo, né? Nós estamos vendo aqui, né? Um mundo que, meu, é até difícil gravar, como eu falei, porque você perde um pouco, até um pouco da atenção, porque é um ambiente bem legal, né? Você fica vendo esses cubos aqui, você fica viajando, né? Só que o que é mais interessante é isso, né? É você criar essa dinâmica que está sendo estabelecido pela marca e está sendo aplicado por profissionais como vocês, com agência como vocês de produção dessa realidade, né? É sempre muito difícil para o lado da marca também decidir isso, né? E com certeza que vocês também apoiam, né, nessa decisão. E aí, cara, já fazendo uma pergunta agora um pouco mais sobre o mercado, né? Eu sei que vocês tem vários, já atenderam vários tipos de categorias, né? Desde healthcare, área automotiva, minério, já fizeram de tudo um pouco. Eu queria ouvir de vocês a opinião também de vocês sobre o mercado, né? Nós sabemos que o metaverso, ele teve um momento de hype, né? No qual todo mundo queria falar sobre o metaverso, inclusive por conta da questão do Facebook, como você mencionou, Fábio, isso é importante, principalmente, mas o mundo metaverso ele é muito maior do que isso e vocês são prova disso, né? Como vocês veem o mercado, né? Como que está o mercado, inclusive vocês que estão também abrindo novos mercados na Europa, através de Portugal, me conta um pouco mais como vocês veem o mercado do metaverso nesse momento de pós-hype e de maturidade. Não, show de bola. Eu acho que a questão do metaverso que está muito em alta agora é a questão de capacitação dos seus colaboradores remotamente, tá? Isso está muito em alta. O que eu percebo, né? Que agora o boom do momento, o hype do momento é sobre o ChatGPT, inteligência artificial, né? E nós temos que nos moldar, né? Então, o que a gente fez com a plataforma Reúne, que é a nossa de metaverso? A gente fez essa integração com o OpenAI dentro do metaverso nosso. Então lá vai ter um assistente virtual onde você pode conversar via ChatGPT, ajoelhar tipo um texto e te dar as suas dúvidas, fazer as suas perguntas, e tem a questão do DALL-E, que é a questão de geração de imagens. Nossa, vocês integraram isso daí direto na plataforma? Conta um pouco mais aí, Catão, qual que é o desafio, né? Porque coisa de engenheiro, né? Isso daí, né? Integrar já a inteligência artificial, chat com esse mundo do metaverso. Fala um pouco mais para nós. Ah, legal, Rafa. Então, essa parte do OpenAI é muito interessante, né? Então, em vez de você ter um avatar real, que nem você aqui, eu estou conversando com você, a gente está no digital, mas eu estou pensando, eu estou falando, a gente está conversando digitalmente, né? Com essa integração que a gente fez do ChatGPT, né? Então a gente conseguiu colocar dentro do nosso metaverso um avatar, mas não um avatar, no caso seria um NPC, né? Non-playable character, e com essa inteligência do ChatGPT. Então você consegue tirar suas dúvidas, você consegue fazer qualquer tipo de pergunta, é claro, com a base de dados do ChatGPT, né? Que ele tem essa base gigantesca, Big Data dele, então ele busca tudo que é informação lá dentro, né? E aí ele te responde. E o legal do ChatGPT, dos parâmetros mais técnicos agora, de configuração dele, que você consegue setar um lore para ele. Então, você define no lore da programação dele, você é um homem de 40 anos que trabalha na agência Casa Mais. Você define um lore e ele vai te responder as perguntas, as coisas, a partir desse lore. Então fica muito legal para você colocar esse tipo de tecnologia dentro do metaverso, né? Que você consegue definir bem essas personalidades dos seus robôs e ter respostas de acordo, né? Outro ponto legal do OpenAI, do ChatGPT em si, que tirando esse banco de dados dele, que esse Deep Data deles, né? Você consegue programar mais interações dentro, respostas específicas, coisas que não esteja você meio que configura ele, então, né? Coisas mais específicas da marca você consegue também atrelar nesse banco. Então é muito interessante atrelar essa tecnologia no metaverso. Que legal, Catão. Acho que só aproveitando para quem que é um pouco leigo, né, não conhece, o que significa lore? Oi, desculpa, não ouvi a pergunta, ficou meio baixo. O que significa lore? O que significa lore, Catão? Você comentou tá. O lore é um background story, né? Uma história de fundo. Você define uma narrativa para esse boneco, né? Você está definindo realmente o que ele é, né? Então, as características dele. É isso que eu quis dizer com lore. Legal. Perfeito. É bom, até porque a gente tem bastante gente leiga também, né, no tema aqui, e aí a gente sempre pergunta,
que é lore para a gente ir aprendendo também. Até esse universo é um universo novo para todo mundo, né? Vocês também é o pioneiro, acredito, hoje no Brasil, de já fazer essa integração. Eu já vi, inclusive, uma integração parecida com o game fora, né? Mas eu não vi nada assim no ambiente fechado ainda hoje, né? Além de vocês fazendo essa integração, e eu acredito até um motivo de orgulho, né? A gente ter esse tipo de coisa sendo feito muito próximo, dentro de casa, dentro do Brasil, né, Rafa? Exato. E pessoal, vocês estão, acho que mais que de parabéns, né? Acho que toda a estrutura a gente está vendo aqui. E até para aproveitar, para a gente ouvir um pouquinho os cases de vocês, eu queria propor para a gente ir conhecendo aqui, explorando esse ambiente, entender, para que vocês possam apresentar, mostrar os cases, desafios. Acho que a gente pode fazer uma coisa mais interativa, né? Uma vez que a gente está aqui no metaverso, e a ideia é explorar esse mundo. Total. Vamos catar no térreo? Então, beleza, vai todo começar mundo pelo pro térreo, térreo? show de bola. Ó, vocês podem passar por esse portal aqui que você joga lá no térreo, tá, gente? Só passar por ele que você para. Eita, vamos no portal, velho. Vou no portal. Vai lá, tá vendo os mundos que eu quero? Vai lá. Ó, nós Todo temos até mundo segurança aqui Então, também, ó. Ô, Gabriel aqui, o nosso Pronto. segurança. O nosso cameraman aqui também. É o Bora. O primeiro amigo tem que seguir a gente agora. Então, gente, só apresentando aqui um pouquinho esse andar, então, a gente fez essa bola aqui nesse mapa mundi, representando a nossa nova filial em Portugal, né? Então ele aparece um texto em cima, nova filial em Portugal, e tem um mapinha, ele vai rodar, vai aparecer Portugal, se vocês forem para o lado e quiser dar uma olhada, que ele mostra essa seta saindo do Brasil, indo para Portugal. Nova né? filial, Vou legal. passar aqui na minha câmera agora. Ô, Catão, e Pede aproveitando, me tira uma dúvida. Lá em Portugal, a gente estava comentando sobre a questão da internet, infraestrutura. É muito diferente do Brasil mesmo? Existe essa diferença assim gritante? Boa. Como que vocês enxergaram esse desafio técnico lá? Acho que quem pode falar um pouquinho mais sobre infraestrutura de Portugal é o Fábio, né? Que ele realmente abriu a filial lá, já conhece um pouquinho, né, Fábio? Então, com certeza é bem diferente, né? Bem diferente. A gente sente até exemplos. Nós temos alguns exemplos nossos de metaverso, que as pessoas lá conseguem acessar normalmente via notebook, e aqui não. Porque a pessoa, não funciona. Não é que não funciona, é que o seu notebook não tem uma placa de vídeo compatível, a sua internet não deve ser tão boa, né? Então a gente, né, Catão? Todos os jovens que a gente manda para a Europa, não somente para Portugal, e sim como também do Reino Unido, com o pessoal da GE, né, eles acessam super fácil esse tipo de conteúdo. É legal, e até um desafio bacana, né, Rafa? Porque vocês abrem um mercado, vocês têm grandes cases aqui, vocês abrem um mercado para Portugal e aí começa a abrir aqui oportunidades para a Europa, que aí muda um pouco essa dinâmica que vocês falaram. Tem alguns países que têm uma penetração maior, uma facilidade maior de acesso à tecnologia e internet, etc., e outras não, né? E aí, já encaixando, né, nessa pergunta, para vocês, qual foi o maior desafio que vocês pegaram assim de criar um mundo metaverso para uma empresa? Qual foi a categoria? Não precisa citar marcas, mas assim, qual a categoria que vocês acreditam de representar, né, no mundo gamificado aqui que vocês tiveram, né? Eu acho que o desafio nosso foi o mercado agropecuário, né? A gente fez o agroversus nosso e a gente sentiu essa dificuldade, né, das pessoas acessarem, o pessoal de campo acessar esse tipo de conteúdo. Então, né, Catão? Todo o cenário foi um cenário super customizado, uma coisa super didática, a parte de UX, UI, bem afinada, porque realmente é um outro público completamente diferente, né? E até esse ponto que você falou é importante, né? Mais do que, inclusive, antes de passar a palavra aqui para o Catão, só para puxar um gancho aqui também, e até é importante porque todo mundo vê esse mundo aqui muito legal, mas não sabe o quanto existe uma conexão, e a gente já falou bastante sobre isso, né? De design, com a questão do 3D também, mas a questão de interface, né? De front, Sim. né? A gente está vendo aqui toda uma comunicação em 3D, mas também com integração de uma comunicação visual bem aplicada, né? É um desafio grande, né? Unir esses dois mundos, né, Catão? Ah, sim, Rafa. Esse é o maior desafio. Falando agora do VR, né? Que é o mundo que a gente está inserido agora nesse metaverso, né?
a questão de interface no VR é um mundo novo, né? A gente está acostumado a visualização em tela, né? Computador 2D, né? No VR a gente tem que se reinventar. Onde você vai colocar interface, onde você vai colocar coisas para interagir, né? Então você tem um mundo de possibilidade de 3D, né? Então muda um pouco o foco, né? Então é um desafio mesmo trabalhar com essa parte de interface no VR, é um desafio muito gostoso de se trabalhar, né? Você pode se reinventar cada vez mais. Que legal, que legal. Cara, vocês querem ir andando aqui para conhecer os demais lounges, os demais ambientes? Vamos. Ô, Catão, apresenta aqui o nosso projeto social. Tá. Bom, aqui tem nesse totemzinho que a gente colocou aqui, né? A gente tem um vídeo do nosso projeto social, tá? Apesar de ser metaverso, eu não sinco esse vídeo para todo mundo justamente para não gastar processamento de dado. Mas se chegar perto desse vídeo, aparece um botão em cima que a gente consegue dar o play e assistir o vídeo um pouquinho da nosso projeto social, que é o Alegria Virtual, tá? Eu vou tocar um pouquinho do vídeo do meu para apresentar um pouquinho. Bom, o público de casa vai poder ver aqui, né, o vídeo que a gente apresentou. Então, o que é uma alegria virtual, né? A gente faz esse projeto utilizando realidade virtual, né, que a gente leva conteúdos tanto para crianças que estão em clínicas, tipo GRAAC, né, então a gente tenta levar esses sorrisos para elas, né, então a gente também, além de só levar distração, a gente também leva a parte, vamos dizer assim, que ajuda na saúde, porque a pessoa se distrai antes, vai, por exemplo, de uma quimioterapia, e já existem estudos no mercado que ajuda no tratamento. Então a gente leva esse tipo de conteúdo, e também a gente leva em asilos, né? Então para as senhorinhas também, a gente leva esses conteúdos, muitas delas são imigrantes, né? Então Portugal, Itália, né? E então a gente leva conteúdo para elas poderem rever um pouquinho da cidade delas e coisas assim. Que legal, que projeto bacana. E aí, me conta um pouco mais também, tecnicamente, o quanto é esse desafio, né? Também porque nós estamos vendo conteúdos externos, né? Que tem um vídeo, tem a questão aqui do bonequinho que se a gente consegue interagir com ele também, ele fala com a gente. Tem a questão do chat de pedir também integrado. Mas o que, cara? Eu sei que vocês também têm integração até de trazer informações como e-commerce também para dentro, né? Como o da GE. Conta um pouco mais, quais são as possibilidades? Legal. Em se tratando de web, né, as possibilidades são infinitas, né? Então, mas a gente sempre tem que pensar nesse balanceamento, né? Exemplo, o que vai ser realmente multiplayer, o que não vai ser? Que não expliquei, né? Esse vídeo aqui, ele não está sincado via multiplayer. Então, o status do vídeo, né, tá tocando, em que parte do vídeo tá, não é sincado em cada player, mas eu consigo ter a exibição, cada um player vai lá e assiste o seu vídeo. Bom, agora referente a integrações, né? Todo mundo fala hoje em dia de NFT, né? Desses itens. Então, essa é uma integração bacana, né? Vender os seus cosméticos dentro dos metaversos, né? Então, essa é uma possibilidade também dentro do metaverso. Que nem você mesmo falou, Rafa, a integração com o mercado. Então, isso é um conceito que está vindo agora, né? Do real com o virtual, né? Então, eu estou no metaverso do McDonald's, tá? Então, eu estou lá dentro e aí eu vou comprar um hambúrguer que vai chegar na minha casa, cara. Então, às vezes você tem um cupom de desconto, alguma coisa dentro desse metaverso e você vai trazer isso aí para o usuário final, né? Então, essa integração com o e-commerce, com desconto para o digital e real é muito interessante que dá para fazer no metaverso. Que legal. E essa parte eu acho super importante, Rafa. Desculpa cortar. Que isso? Justamente por isso, cara. O que eu percebo dos players do mercado, né? Eles estão focando muito nessa parte virtual, de metaverso, focos e óculos mixed reality, VR. Só que eles estão esquecendo da socialização, né? No real, no mundo real. Então, assim, a gente pensa muito isso na agência, tá? Todos os jobs nossos de metaverso, a gente sempre tenta linkar o mundo virtual e com o mundo real.
né, que eu estou percebendo a nova geração, eles estão cada vez mais horas e horas jogando. Imagina quando o óculos começar a ficar acessível. Como que vai ser? O seu filho no seu quarto com óculos VR durante 5 horas, 8 horas, e não socializando com outras pessoas, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante também a ser citado, tá? Não, e é até importante, né? Eu acho que nem vocês falaram, um projeto como esse, ele quando você tem a proposta de ir num asilo e trazer a lembrança para os idosos que estão lá, né? Que tem saudade, né, do passado, de onde eles vieram, pô, é muito legal, porque você linka também essa vivência que ele teve no mundo físico, né? Te dá saudade também, você faz esse vínculo e ao contrário também, né? Eu achei importante o que você falou, esse link de como você traz o metaverso como um agregador de valor para um ecossistema, né? Gostei do que o Catão falou, e é um dos objetivos, inclusive, do McDonald's, Burger King, etc., de como você cria dentro do mundo virtual esse vínculo com a vida, né, física, né? A gente vê casos de marcas que estão lá dentro pedindo para sair do metaverso para fazer alguma coisa, mas poucas marcas que estão lá dentro querendo integrar com a vida física, porque você também faz a pessoa sair, mas faz para consumir um alimento e etc. Né? Sim. Pessoal, acho que Catão e Fábio, aproveitando, né? A gente tem aqui, dá para ver, eu estou interagindo aqui, eu acho que tem outros andares, né? Explica um pouquinho para a gente aqui, o que tem nesses outros andares? A gente está vendo alguns logos aqui. O que teria aqui? O que vocês construíram dentro? Catão vai até olhando aí para cima aí, Catão, aí os logos aí, ó, que legal. Tem bastante projeto, né? Então, a gente fez aqui andares, né? Esse andar aqui de cima é de realidade aumentada. Então, tem aqui alguns QR Codes que você consegue pelo seu celular mirar e ver a experiência, né? De Albirar VIP, da Fiat, da Log, por aí vai. No andar de cima, nós temos os cases de realidade virtual. E no último, os cases de metaverso. E depois tem a nossa sala de reunião, que nós estávamos no começo. Que legal. Então, assim, se um cliente quiser fazer uma reunião com vocês, ele consegue fazer nessa sala também? Com certeza. A gente já fez algumas reuniões no metaverso. Que legal. E o que vocês... Acho que aproveitando até desse tema de trabalho, né? O que vocês enxergam, né? Trazendo o metaverso para o ambiente de trabalho. As empresas, elas acabam realmente tendo algum retorno, melhorando a produtividade? Nos cases que vocês têm, qual que é a análise que fazem desse tipo de implementação? Tá, acho que eu vou falar um pouquinho então. O Fábio começou o assunto, né? A gente falou brevemente sobre os metaversos de treinamento, né? Um treinamento que traz muito benefício para a empresa seria referente à segurança no trabalho, né? Então, o que a gente vê, né? Por exemplo, vamos falar de um treinamento de ambiente confinado. É muito difícil você ter equipamento para treinar uma infinidade de funcionários, né? Então, os EPIs, ou mesmo deslocar até uma fábrica, ou mesmo algum espaço que simule, né, essa parte de confinamento. Então, fazer isso na vida real, isso é muito problemático, né? Envolve muito custo. Então, a gente fazendo tudo isso aí virtualmente, a gente consegue ter uma experiência bem parecida, né, com o que é no mundo real, né? E não só isso, né? A gente estando no virtual, a gente consegue ter qualquer tipo de KPI, né? Então a gente consegue analisar como que os funcionários estão se saindo nesses treinamentos, né? E a gente consegue dar pílulas, né? Puxa, eles estão errando muito essa parte aqui, então vamos focar muito nesse ponto depois e tudo mais. Então o retorno para as empresas é esse, né? A gente propicia um custo mais barato, que a gente está fazendo isso digitalmente, e a vantagem que a gente consegue avaliar, mensurar tudo isso daí, né? É muito legal. Um ponto também importante. Perdão, pode falar, Rafa, desculpa. Não, eu acho que só complementando, né? Até para passar por situações que são difíceis de simular, né? Um exemplo, você pensa numa parte hospitalar, um tipo de emergência que às vezes acaba sendo muito raro, um acidente, né? Como que proceder a partir daquele acidente. Então, tudo isso são realidades que, se a gente for implementar normalmente, elas vão ser realidades difíceis de serem feitas, uma vez que se simular um acidente, por exemplo, ele é complicado, um acidente realmente próximo do real. E aqui no virtual daria para fazer tudo isso.
bem legal mesmo. Já dá, né? Já dá, né? Eu Já acho dá. que é legal e até trazer um case que nós tivemos a oportunidade de trabalhar muito juntos, né? Com a Casa Mais, foi a minha primeira experiência com o metaverso. Que é o case que eles têm, que é muito interessante, que a gente fez na GE, que era como simular a admissão de novos pacientes de trauma e de acidentes mesmo, chegando desde a ambulância, tendo todo o processo de admissão dentro de um hospital, mas no formato gamificado, né? Como admite, como transfere ele para um centro cirúrgico, do centro cirúrgico, como transfere ele para outros locais. Então foi, né, para UTI, como que faz todo esse processo de admissão de um novo paciente dentro de um grande hospital. É legal que foi um desafio muito grande tecnicamente, mas foi bem legal o projeto de como a gente conseguiu, né, juntos trazer realidade para esse mercado dentro de um modelo do metaverso, né, que não era só brincadeira, né, o negócio era uma coisa séria, né, de como educar. Não, show de bola. E também um ponto importante, né, referente à capacitação de funcionários, o deslocamento dele, né? Então você pensa, a redução de custos que tem o departamento de RH, né? Então, assim, de passagem aérea, de hospedagem, e sem contar também que você tem também o tempo, né? E o tempo, o cara que mora lá no Amazonas, tem que ter um treinamento em São Paulo, o tempo dele, de pegar o avião, vir para cá, né? E sem contar que o treinamento gamificado, sendo em realidade virtual ou no metaverso, é muito mais lúdico, porque reter a atenção. Então imagina o que você tem desse treinamento via óculos. Você fica totalmente imerso e com certeza aprende muito mais. Sim, Com certeza, com certeza. muito legal. Vamos caminhando, né, já para o final desse podcast, assim, maravilhoso, muito diferente. Vamos voltar lá para a nossa sala do podcast. Por hoje a gente começou batendo esse papo para a gente já caminhar para as palavras finais, né, galera? Porque acho que é importante a gente conhecer na prática o que nós conhecemos aqui, saber um pouco mais de como a Casa Mais, como o Fábio, como o Catão e toda a equipe tem trabalhado o metaverso, né? Tem trazido essa realidade para grandes marcas, grandes clientes e também, né, Rafa, finalizar aqui com temas que são importantes, né? Ou com um tema que é muito importante, né? Primeiro, saber como encontra vocês, né? Embora todo mundo saiba que é Casa Mais, fala um pouco mais aí qual que é o site, como pode chegar até vocês. Então, o site da Agência Casa Mais é agenciacasamais.com.br, né? Só voltando que nós somos uma agência especialista em VR, AR, metaverso e agora de AI. E se tiver alguma dúvida, estamos em plena disposição a tomar um cafezinho virtual aqui no metaverso ou presencial mesmo, lá na Casa Mais. O meu e-mail é fabiocosta@agenciacasamais.com.br. Que legal. E palavras finais, o que vocês têm aí, o que vocês gostariam de colaborar para a galera que está aqui nos assistindo? O que é trabalhar com o metaverso? O que é aprender sobre o metaverso? Queria ouvir de vocês. Palavras finais aí, tanto você, Fábio, mas começando aqui com o Catão, o que você daria de dica para quem está começando, para quem que quer aprender sobre o metaverso e quer empreender no metaverso? Qualquer dica. Ah, legal, Rafa. Isso aqui é muito legal. O metaverso é um projeto multidisciplinar, né? Então, quem quer trabalhar com metaverso, a gente pode partir desde a parte de roteiro, né? Então, pessoas de humanas que querem trabalhar com metaverso são ótimos para escrever roteiros. A gente pode pensar no pessoal de artes, né? Então, os diretores de artes para trabalhar tanto com a parte de interface, de usabilidade, a parte de 3D mesmo, né? Modelagem. Então, a gente pode ter profissionais também para essa parte do 3D. A gente também precisa de programadores, então toda essa parte de interação, de back-end, né? Interações dentro do metaverso em si, tudo isso aí a gente precisa dos bons programadores, né? A gente precisa de profissionais de cloud também, né? Onde vai colocar esses arquivos, como que vai distribuir. Então, poxa vida, trabalhar com metaverso é uma infinidade de profissional, né? Infinidade de áreas, e é um negócio que só vai crescer, né? Então, esse novo tipo de interação, né, no virtual
tende a crescer exponencialmente, é um mercado que vale a pena se estudar, vale a pena aprender e fazer parte. Que legal. E temos uma novidade aqui, Rafa, para os dois Rafas, uma novidade, que nós temos o nosso curso na Udemy de desenvolvedor de metaverso, onde que o Catão é o nosso professor, e estamos concedendo 50% de desconto no curso para as pessoas que estiverem escutando o podcast. Depois a gente insere aqui o QR Code, só acessar o QR Code, vai ter o voucher com 50% de desconto. Né, Catão? Olha, para quem quer aprender, hein? Aí sim. Né, Rafa? Bem legal. E, Rafa, eu te contar, eu gostei bastante de brincar foi com esse cubo aqui. Porra, eu acho legal pra caramba também, velho. Tipo, eu gosto de jogar assim, velho. O bagulho funciona mesmo. Ó, Catão. Sim. E Rafa, eu deixei cair. principalmente, né, gostaria de agradecer nossos convidados hoje, né? Foi um bate-papo imersivo, muito legal. Deu pra gente explorar um pouco mais, né? Entender como aplicar o metaverso na prática em alguns cases. E as pessoas que estão nos vendo, né? Eu peço sempre, a gente pede sempre, não deixe de comentar aqui para a gente poder ir trazendo cada vez mais experiências novas. E também não deixem de seguir os nossos amigos da Casa Mais, conhecer mais sobre eles, porque realmente tem muitos cases interessantes. E por mais que a gente esteja passando ainda, né, por um momento do metaverso que se discute um pouco, a gente sabe que essa realidade virtual, a realidade aumentada, elas vão fazer parte da nossa vida cada vez mais, porque elas trazem a produtividade, como a gente comentou na parte de treinamentos, ela acaba trazendo outros benefícios também. Então, acho que o bate-papo hoje ajudou para a gente exemplificar isso para as pessoas que nos acompanham por aqui. Total, e esse é o nosso papel, né? Também falar, teoricamente, trazer convidados fisicamente no metaverso, nossos primeiros convidados no metaverso. O primeiro metaverso também no modelo de podcast. Foi uma parceria muito legal da Squadverso com a Casa Mais, trazendo essa plataforma muito legal para a gente conhecer, né, Rafa? E eu acredito que daqui para frente teremos outras oportunidades aqui, né, para viver outras experiências aí no futuro. A casa é de vocês, fiquem sempre à vontade para voltar, para a gente bater mais um papo. Se tiver inovações como essa, principalmente de inteligência artificial no metaverso, galera, olha que legal que nós estamos vendo aqui, além de um podcast no metaverso, né? Tem muita novidade bacana e eu quero agradecer muito a presença de vocês, de ter trazido e nos oferecido essa oportunidade, né, de viver essa experiência, né? E eu acho que quem tá aí em casa com certeza está muito curioso de, né, como funciona, olha que legal, e quer, né, ter essa experiência também. E é isso, galera, esse é o metaverso, esse são algumas das possibilidades que existem para que você possa trabalhar a estratégia de uma maneira adequada. Obviamente, a gente tem outros capítulos aqui, né, Rafa, que a gente fala também da parte estratégica, né, de como que a gente pensa o metaverso, não só no aspecto prático que a gente está vendo aqui, de como aplicar isso daí, as marcas, exemplos que vocês trouxeram também, mas nós também falamos aqui em outros capítulos aqui de como você pensa de uma maneira consistente, né? De uma maneira estratégica, de uma maneira pensando no seu negócio, o quanto o metaverso pode te ajudar a entrar dentro desse universo, né? Para finalizar aqui, galera, que você que está assistindo aqui, chegou até aqui, muito obrigado. Espero receber vocês aqui no próximo episódio. Curta a nossa página, comente, compartilhe, faça a gente chegar a cada vez mais pessoas que querem viver essas experiências sobre o Web3 com a gente. E é isso. Até mais, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.